Ô trem bom, você tá aqui me ouvindo, viu? Deixa eu me apresentar. Eu sou o seu Zé, lavrador velho, criado no meio do mato, no chiqueiro, no currá, no chiar da carroça de boi e no clarão de lampião. Minha vida inteira foi na roça, mexendo com terra, cavalo, charrete, roçado de milho, café e um radinho de pilha, chiando notícia lá da cidade. Eu tenho muito causos da roça para contar, mas hoje eu vou contar um que até hoje me dá um arrepio danado na espinha. Aconteceu faz tempo, lá para os anos de 1970 e alguma coisa. Naquela época não tinha luz em Tudincanto, não. A gente vivia mais à base de lampião e vela, espingarda pendurada atrás da porta e cachorro deitado no batente. Foi numa noite de céu preto, mais preto que café sem açúcar, que um estranhão bateu na minha porta bem na meia-noite. E não era hora de cristão andar na estrada, não. Mas calma, não se avexe não, que eu vou contar tintim por tintim. Se você gosta desses causos da roça bem contadinho, se inscreve aí no canal Causos do Seu Zé, aperta esse danado desse botão, porque agora é que a história começa de verdade. Naquele tempo, a vida era outra. Acordava antes do galo cantar. Eu botava o chapéu de palha na cabeça, calçava a botina gasta e tocava o carro de boi rangeno, carregado de mandioca, milho, uns sacos de café para vender na venda do seu Tonico. Minha casa era de madeira velha, as tábuas meio tortas, chão batido, fogão a lenha fumaciando a cozinha, lampião de querosene pendurado num prego na parede. Do lado da porta, sempre tinha minha espingarda de 2 canos. Não era para maldade, não. Era para segurança. Bicho do mato, cobra, essas coisas. Eu tinha uma charrete puxada por um cavalo baio, manso, que me ajudava a ir até a cidade quando precisava. Não tinha essas modernidades de hoje, celular, internet. O que a gente tinha era silêncio de noite, o canto do grilo, o uivo de cachorro longe e o escuro da roça, que não é igual ao da cidade, não. O escuro da roça parece que tem vida. E foi no meio dessa vida simples que esse caos da roça se encaixou. Como se Deus tivesse pegado um pedaço de filme de terror e jogado bem no meio da minha rotina de lavrar a terra. Uns 2 dias antes da tal noite, eu já estava sentindo um trem esquisito. Sabe quando o coração aperta sem motivo? Eu ia pro roçado com a enxada no ombro, mas parecia que tinha alguém me olhando lá da beira do mato. Eu virava, não via ninguém. Só os paus secos, uns urubu rodando lá em cima, o cavalo pastando quieto. Naquela tarde específica, o cachorro começou a rosnar à toa. Era um vira-lata valente, acostumado com tudo quanto é barulho de roça. Mas aquele dia ele não queria chegar perto do currá de jeito nenhum. O rabinho entre as pernas, o pelo eriçado, latindo para a escuridão. Eu pensei, será que tem onça rondando por aqui, meu Deus? Voltei cedo para casa, amarrei bem a porta, fechei a tramela da janela, deixei o lampião mais cheio de querosene e conferi a espingarda. Naquela época, qualquer barulho estranho podia ser bicho, ladrão de roça ou coisa pior. E no fundo da alma, parecia que algum causo da roça importante estava se preparando para nascer naquela noite. Eu só não fazia ideia do tamanho do aperto que vinha vindo. Quando o sol se escondeu atrás do morro, o céu ficou num tom alaranjado bonito, mas logo escureceu de um jeito diferente. Parecia que a noite desceu mais pesada. Nem os sapos pareciam animados para coachar. Jantei meu prato de arroz com feijão, um pedacinho de carne de porco frita na banha e sentei na varanda ouvindo o radinho de pilha. Tocou umas modas caipira, Zé Betil no rádio, e aquilo ia acalmando o coração. Mais tarde, já era por volta de umas 10 e pouco, desliguei o rádio para economizar pilha, apaguei o fogão, deixei só o lampião aceso na cozinha e fui deitar. Tava um silêncio estranho. Nem o carro de boi do vizinho passou na estrada, que às vezes fazia uns frete à noite. Deitei na cama simples, colchão de palha, cobertor velho, e fiquei olhando para o telhado. Eu sentia como se o tempo tivesse parado. O relógio de parede, daqueles de corda, fazia um tic-tac que parecia batimento de coração de gigante. Foi aí que eu pensei, alguma coisa vai acontecer hoje. Não sei o que é, mas vai.
E eu estava certo. Lá pela meia-da-noite, eu acordei num pulo. Não sei se eu estava sonhando ou se foi Deus que me cutucou, mas eu sentei na cama suando frio. A casa estava toda escura, só um restinho de chama no lampião lá na cozinha. De repente, eu ouvi um grito. Mas não era grito de mulher, de criança, nem de bicho. Era um grito arrastado, sofrido, como se alguém tivesse levando uma dor que não cabia no peito. Ah! Veio lá de longe, da estrada de terra que passava na frente do sítio. O cachorro começou a uivar, não latir, uivar. E quem é de roça sabe. Cachorro uivando de madrugada não é bom sinal. Meu coração disparou. Eu levantei, botei o chapéu por costume, peguei o lampião, aumentei a chama e a casa toda iluminou meio amarelada. A sombra dos móveis dançava na parede. Fui andando devagarinho até a porta. Cada passo parecia um ano. O grito não se repetiu, mas o silêncio que ficou depois foi ainda pior. Foi aí que eu ouvi. Tum, tum, tum. 3 batidas na porta. Naquele momento, começou de verdade esse caos da roça que eu nunca esqueci. As batidas na porta não foi forte, não. Foi firme. Como se a pessoa tivesse certeza de que eu estava ali. O cachorro, em vez de correr para a porta, se enfiou embaixo da mesa, choramingando, rabo entre as pernas. Eu engoli seco. Quem é que anda em estrada de terra meia-noite, meu Deus? Cheguei perto da porta, puxando o ar, e perguntei com a voz meio falhada. Quem tá aí? Do lado de fora, demorou um tantim. Parecia que o tempo segurou o fôlego junto comigo. Aí veio uma voz. É um viajante cansado, seu moço. Tô perdido. Precisa de ajuda. A voz era estranha, nem de velho nem de novo. Tinha um tom que eu não sabia de onde vinha, mas parecia fadigado, sofrido. Naquele tempo, na roça, a gente não negava ajuda para viajante, ainda mais de noite. O povo andava de cavalo, charrete, às vezes até a pé. E eu pensava, se fosse eu precisando, queria que alguém abrisse a porta. Mas meu coração não estava tranquilo, não. Parecia que tinha uma mão gelada apertando ele. Eu fiquei uns segundos sem saber o que fazia. De um lado, aquele medo danado. Do outro, aquele ensinamento antigo. Quem ajuda o próximo, Deus ajuda também. Segurei o trinco da porta, a mão suada. O lampião tremendo na outra mão. Olhei para a espingarda encostada no canto. Pensei, se for gente de bem, não precisa. Se for coisa ruim, isso aqui não adianta nada mesmo. Respirei fundo. Fiz um sinal da cruz, coisa de homem simples que não sabe muita reza, mas acredita em Deus de coração. Pera aí, que eu vou abrir. Destranquei a tramela devagar, o ferro rangendo, a madeira velha gemeu. Quando puxei a porta, um vento frio entrou, mas o céu lá fora estava parado, sem sinal de brisa. O lampião quase apagou, mas resistiu. E daí eu vi o estranho. Um homem magro, alto, chapéu caído sobre o rosto, roupa velha de quem andou muita estrada, botina cheia de poeira, mas parecia molhada de orvalho. Atrás dele, lá longe, eu não via cavalo, não via charrete, não via nada. Só ele, sozinho. Ele ficou de pé, parado, sem entrar. Eu também não chamei, só fiquei olhando. Boa noite, seu moço, ele disse. O jeito que ele falou boa noite foi estranho. A voz parecia ecoar mais do que devia, como se tivesse vindo de longe demais. Boa, eu respondi apertando o cabo do lampião. Você vem de onde essa hora? Ele ergueu um pouco o chapéu. A luz do lampião bateu no rosto dele. Era pálido, mas num jeito de gente doente. Não. Pálido de quem viu coisa demais na vida. Os olhos. Rapaz, os olhos eram fundos, pareciam carregar uma tristeza antiga. Vim da estrada, vim de longe. Tô procurando um lugar para descansar um pouco. Só um canto seco e um ouvido disposto a ouvir um derradeiro causo da roça. Aquilo me arrepiou. Eu é que contava causos, não o contrário.
E agora aparecia um sujeito na meia-noite pedindo lugar e ouvido. Entra, senta ali na cozinha, a cadeira é velha, mas aguenta. Eu disse com a voz meio trêmula. Ele entrou, mas não fez barulho de passo. Isso foi outra coisa que eu nunca esqueci. Ele se sentou na cadeira de madeira, perto da mesa onde eu amassava pão e limpava peixe. O lampião iluminava o rosto dele, enquanto o resto da casa parecia mais escuro do que o normal. O cachorro não chegou perto, só espiava de longe, rosnando baixinho. Quer um café? Perguntei. Eu tinha um resto de café requentado, costume de homem de roça. Ele sorriu de canto. Aceito, sim. Café de roça é bênção. Peguei a chaleira no fogão a lenha, ainda morna. Despejei numa caneca esmaltada toda lascada. Entreguei para ele. A mão dele era fria quando encostou na minha. Fria demais para quem vinha de caminhada longa. Ele tomou um gole. Fechou os olhos, como se aquele café tivesse sabor de lembrança. Seu Zé, ele falou, e eu não lembrava de ter dito meu nome para ele. Se acredita que tem causos da roça que não são só história, mas aviso? Aquilo gelou a espinha. Depende, respondi. Conta aí o que você veio contar. Ele olhou bem dentro dos meus olhos e parecia que tinha vivido mais vidas do que qualquer pessoa que eu já tinha visto. Ele começou a contar, a voz embolada com o silêncio da madrugada. Eu já fui lavrador também, seu Zé, igual você. Tinha um sítio, cavalo, carro de boi rangendo no terreiro, mulher fazendo café no coador de pano, filho correndo no quintal atrás de galinha. Aprendi cedo a respeitar a terra, o mato, o céu e o que mora dentro dele. Ele fez uma pausa, olhou para a janela escura. Mas eu não respeitei uma coisa, os sinais. Ele contou que certa vez, muitos anos antes, ele começou a ignorar os avisos. Cachorro uivando, passarinhos sumindo, barulho diferente na mata. A mulher dele dizia, fulano, isso é aviso, vamos rezar, vamos mudar o jeito, vamos pedir proteção. E ele ria, achava bobagem, até que numa noite, um estranho também bateu na porta da casa dele. Só que ao invés de abrir com respeito, ele abriu com arrogância, espingarda na mão, xingando. E foi ali que minha história mudou de rumo. Quando ele falou isso, eu senti um calafrio. Parecia que eu estava ouvindo um espelho do que poderia acontecer comigo. Ele encostou a caneca na mesa, sem barulho. Seu Zé, você anda percebendo coisa diferente por aqui, né? Eu arregalei o olho. Como é que você sabe? Ele deu um meio sorriso triste. Porque os sinais são sempre os mesmos. Cachorro uivando, grito no meio do nada, vento gelado sem vento, coração apertado sem motivo. Isso não é à toa, não. A roça fala com a gente, o céu também. E tem coisa que aparece na meia-noite. Não para assustar, mas para avisar. Eu engoli seco. Avisar do quê? Ele passou a mão no rosto como quem carrega peso. Tem gente de olho nas suas terras, gente viva, e gente que não é tão viva assim. Vai vir problema pela frente, inveja, maldade, perigo para você e para quem você gosta. E eu não apareci aqui por acaso, não. Aquela hora eu já não sabia se aquilo era um causo da roça, um sonho, ou se eu tinha enlouquecido de vez. Ele pediu, vamos lá fora um instante? Rapaz, aquilo não me desceu fácil. Meia-noite, estrada escura, sítio silencioso e o cabra querendo ir lá fora. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha que ir. Peguei o lampião, ele se levantou e nós dois saímos para a varanda. O céu estava coberto de estrela, mas parecia que a luz delas não chegava direito no chão. O cavalo dormia amarrado no toco, a charrete parada encostada no rancho, carro de boi quieto. Ele apontou para a estrada de terra. Ali, disse, foi por ali que eu errei da primeira vez. Eu olhei e não vi nada, só o caminho de sempre, marcado de roda de carroça e rastro de boi. Que você vê aí, seu Zé? Nada, estrada só. Pois é, e é aí que está o perigo.
A gente acha que é só estrada, só uma visita, só um detalhe, e é nessas horas que a desgraça entra sem a gente perceber. O vento gelado bateu outra vez, sem folha mexer. O lampião tremelicou. Ele começou a contar outro pedaço da própria história, em pé, na varanda. Uma vez, seu Zé, eu tava que nem você, lavrando, trabalhando, confiando demais nas minhas forças e de menos nos avisos. Tinha um vizinho invejoso, olho grudado nas minhas terras, no meu gado, nas minhas plantas. Ele olhou pro meu terreiro, pras minhas poucas cabeças de gado. Ele trouxe gente ruim para minha porta, gente com sorriso falso, proposta bonita, papel na mão, disseram que iam me ajudar, que queriam comprar uma parte, investir, modernizar. Eu, besta, aceitei. O olho dele brilhou. Te perdi tudo. Sítio, gado, família. Fiquei sozinho na estrada, e foi ali que comecei a andar. E desde então, eu apareço de vez em quando na porta de quem está prestes a cometer o mesmo erro. Eu estremeci. Era como se ele tivesse lido meus pensamentos, meus problemas, minhas conversas com um sujeito que andava rondando minhas terras com papo de parceria. Voltamos para dentro de casa, que o frio estava aumentando. Sentei, ele ficou em pé, encostado na parede como sombra antiga. Seu Zé, vou falar direto agora, sem rodeio. Não vende suas terras, não assina papel de ninguém. Não deixa gente estranha se misturar com o que você construiu com calo na mão e suor no rosto. Eu abri a boca, espantado. Mas como você sabe que estão me oferecendo coisa? Ele me olhou de novo com aqueles olhos fundão. Porque eu vi, lá na estrada. Antes de chegar aqui, passei pela porteira. Vi 2 homens conversando perto do seu currá, planejando. Um deles eu conheço de outras bandas. É do tipo que não deixa nada em pé depois que passa. Meu coração disparou. E por que você está me ajudando? Ele sorriu de leve. Porque um dia ninguém me ajudou e eu não quero ficar carregando essa culpa em mais um pedaço de caminho. Aquilo bateu forte. Eu, homem de roça, acostumado com chuva seca, geada, sentia agora medo de gente e de algo mais. O tempo parecia não passar. O relógio tinha parado no meia-noite fazia tempo e eu não tinha reparado. Era como se tudo tivesse acontecendo fora do tempo comum. Ele colocou a caneca de novo na mesa. Já cumpri o que eu tinha que fazer aqui. Mas você nem descansou direito. Pelo menos deita um pouco, amanhece, depois segue viagem. Eu ofereci por educação e por medo de deixar aquele cabra ir embora e eu ficar sozinho com aquilo na cabeça. Ele balançou a cabeça. Eu não viajo de dia, seu Zé. Eu só ando na hora em que o coração dos outros está mais quieto para conseguir ouvir. Aquilo me deixou mais confuso ainda. Ele foi indo em direção à porta. O cachorro, que antes estava embaixo da mesa, começou a choramingar mais alto, mas sem coragem de avançar. Não esquece, os causos da roça não são só para divertir. Às vezes são recado. Escuta eles. Ele botou o chapéu mais para baixo, virou de costas e saiu. Fui atrás dele até a varanda. A chama do lampião clareava só uns metros para frente. Ô moço, pelo menos me fala seu nome. Ele foi andando para a beira da estrada de terra, devagar. Quando chegou no meio da estrada, eu pisquei. Juro que foi coisa rápida. E não vi mais ele. Não tinha curva, não tinha mato alto, não tinha lugar para sumir. Mas ele desapareceu. Assim, seco. Um arrepio correu da nuca até o calcanhar. Olhei para o céu, para as estrelas, senti uma presença diferente no ar. Voltei para dentro tremendo. Fechei a porta, tranquei a tramela, encostei uma cadeira, como se isso fosse resolver alguma coisa. O relógio, que estava parado na meia-noite, voltou a andar sozinho. Tic-tac, tic-tac. E eu fiquei a noite inteira sentado na cadeira, sem coragem de deitar. O cachorro deitado do meu lado, resmungando, como se estivesse sonhando com coisa ruim. Quando o galo cantou e o sol começou a nascer por trás do morro, eu parecia outro homem. Os olhos ardendo, a cabeça pesada, mas o coração acordado. Levantei, lavei o rosto com água fria da bica, botei o chapéu e fui lá fora olhar a estrada. Nenhum rastro. Nem de pé descalço, nem de botina, nem de cavalo. Nada.
como se ninguém tivesse passado ali. Eu comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu fiquei doido? Será que foi sonho? Mas quando entrei de volta na cozinha, vi a caneca esmaltada em cima da mesa, ainda com um restinho de café frio. A cadeira onde ele sentou estava um pouquinho afastada, diferente do jeito que eu deixava. Ali eu entendi. Tinha acontecido mesmo. Mais tarde, lá pro meio da manhã, apareceu na porteira quem? Os dois, sujeito que o estranho tinha descrito. Um deles eu já conhecia de vista, o outro não. Chegaram sorridente, de charrete, chapéu bem alinhado, roupa arrumada demais pra roça. Ô, seu Zé, viemos aqui conversar de negócio. Meu sangue gelou. Sentamos na varanda. Eles começaram a falar bonito. Disseram que a cidade estava crescendo, que as terras iam valorizar, que eu podia vender uma parte, que eles iam plantar coisa moderna, que eu ia ganhar dinheiro sem precisar mexer tanto com enxada. Jogaram números, promessas, falaram em documento, assinatura, cartório. Se fosse antes daquela madrugada, capaz de eu tinha animado. Homem simples de roça às vezes se encanta fácil com promessa de dinheiro sem sofrimento. Mas agora não. A voz do estranho da meia-noite ecoava na minha cabeça. Não vende suas terras, não assina papel de ninguém. Eu fiquei quieto, ouvindo, eles insistindo. Um deles até riu. Ô, seu Zé, esses causos da roça de que o povo fala por aí não enchem barriga, não. O que vale é papel assinadinho e dinheiro no bolso. Eu olhei bem no olho dele e vi uma maldade fria, diferente da maldade do mato. Era maldade de gente. Respirei fundo, apoiei as mãos no joelho e falei firme. Vocês me desculpem, mas minhas terras não estão à venda, não. Nem pedaço, nem beiradinha. O que eu construí aqui foi com a bênção de Deus e com calo na mão. Não vai ser caneta de estranho que vai decidir o futuro do que é meu. Eles se entreolharam, o sorriso sumiu um pouco. Pensa bem, seu Zé. Essa pode ser a chance da sua vida. Pois então a minha chance é continuar fazendo o que eu sei. Plantar, colher e contar meus causos da roça pros filhos, pros netos, para quem quiser ouvir. O resto deixo nas mãos de Deus. Eles levantaram, meio contrariados, despediram frio, montaram na charrete e foram embora, levantando poeira. Enquanto eu via ele sumir no estrada afora, um sentimento de paz tomou conta do peito. Parecia que eu tinha passado numa prova sem saber que estava fazendo prova. E é por isso, meu filho, que hoje eu tô aqui, velho, com o chapéu de palha, sentado na varanda, contando pra você esse causo da roça que marcou minha vida. Nunca mais vi aquele estranho da meia-noite. Mas toda vez que eu pego no cabo da enxada, que eu ouço o rangido do carro de boi, que eu vejo o clarão amarelado de um lampião numa casinha simples de roça, eu lembro do que ele me ensinou. Tem visita que vem para prejudicar, mas tem visita que vem só para avisar. Na roça, a gente aprende a respeitar a natureza, a terra, os bichos, mas tem que aprender também a respeitar os sinais. Nem todo o causo da roça é só história para dar risada. Tem causo que é recado de Deus, embrulhado em assombração, mistério e arrepio. Se naquele dia eu tivesse vendido minhas terras, hoje eu não estava aqui. Tinha virado só mais um homem perdido na estrada. Mas eu escutei o recado, segurei firme e fiquei. E agora, toda vez que eu conto essa história, é para lembrar você de uma coisa. Desconfia de promessa fácil, ouve sua intuição e não larga o que se construiu com suor por causa de papo de esperto. Se você gostou desse causo, se arrepios correu aí nas suas costas, se inscreve no canal Causos do seu Zé. Deixe um comentário contando se na sua família também tem desses causos da roça e compartilha com alguém que precisa ouvir um aviso embrulhado em história. Vamos manter viva essa prosa boa de roça na internet. Uai!